Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, colaboradores e colaboradoras reunidos lá em Quito, no Equador, todos aqueles que estão conectados através pela internet ou pelo satélite Amazonas, hoje sábado 27 de maio deste ano de 2023. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, nos fala: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo, e via um anjo forte que apregoava bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem ainda olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E um dos anciões me falou: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciões, estava em pé um cordeiro como tendo sido imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio, e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E passamos para o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Aí no capítulo 5, o irmão William nos escreve, lá em cima: a palavra criadora, o cetro do rei. Apocalipse capítulo 10 nos fala: vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem com um arco-íris sobre a sua cabeça. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e quando houve clamado ou clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. Quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, mas eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que vi estar em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou as coisas que estão nele, pelo céu e as coisas que estão nele, a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. E aí é que ele escreve, o irmão William, de redenção, ou seja, o tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça. Senão que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos, os seus profetas. A voz que ouvi do céu falou novamente comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce na minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez, novamente, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Neste capítulo 10, aí em cima do versículo 8, ele escreve o cetro, a palavra. E também no versículo 10 deste capítulo 10, escreve: o cetro é igual à palavra, o título de propriedade. Escreve o irmão William.
E as outras escrituras que vocês já têm aí nos seus escritos, nas suas Bíblias que vocês escreveram, esses escritos. Os trovões é igual às vozes do sétimo selo. Podem assentar-se, por favor. Nos diz na página 80 do livro de citações, parágrafo 682. Diz: Deus não trata com grupo de homens, Deus lidia com o indivíduo, porque o homem tem diferentes ideias, é feito diferente na sua natureza, e Deus tem que pegar esse homem e movê-lo ao redor e sacudindo do seu próprio ser, até que ele o põe na sua natureza. E então Deus lidia com essa pessoa, lida com essa pessoa e escreve a natureza de Deus em um homem. Deus usa um profeta, Deus usa um profeta sempre. Deus sempre usa um profeta. Nos fala na mensagem o livro selado com 7 selos, pregado no dia 19 de fevereiro de 2016, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: Portanto, com a revelação que o anjo forte que desce do céu traz, Cristo falando como leão da tribo de Judá, e 7 trovões produzindo suas vozes, lhe dará a fé aos crentes para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Será a segunda vez em que o título de propriedade estará nesta terra. Vejam, o primeiro Adão o teve e perdeu o direito de tê-lo. Ao pecar ou quando pecou, voltou ao dono original e é agora o segundo Adão, Cristo, quem o recebe para trazê-lo à sua família, à sua igreja, e dar a fé para ser transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro a essa família. Agora, olhem aqui. No livro de citações, na página 82, parágrafo 696 diz: Olhe onde estavam as vozes, os trovões, não no céu, na terra. E desenhe uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular. Os trovões nunca foram falados nos céus, foram falados na terra, foram falados da terra. E ele escreve em cima: as vozes dos trovões estavam na terra, é igual pelo profeta ou por profeta. Depois que tudo for feito completo ou se completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pregada no livro, ou junto ao livro, e nem ainda está escrito no livro, e nem mesmo está escrito no livro. Talvez, que coisa, eu queria poder conseguir isto nas pessoas e atualmente eu pudesse reticências. Não fale, não erre. Por favor, não desta vez. Eu estou me preparando para deixá-los. Não fale, não erre. Se em algum tempo ouviu, ouça. Esses selos são a parte por trás dos livros. E no tempo que o 7º anjo estiver soando, está soando todos os mistérios que estão escritos no livro. São terminados, finalizados. Imediatamente o livro estava aberto e escrito por dentro. É errado. Desenhe uma estrela de Davi. Os mistérios de Deus são consumados. E isso é raro, é diferente. Os mistérios de Deus, o partir da igreja e todas estas coisas e todas essas outras coisas. Agora, quando ele começar a soar o mistério, será consumado. Agora perceba, então, o tempo para que as vozes do 7º selo de Revelação 10 sejam revelados.
e escreve, desenha uma estrela de Davi, aí a estrela de Davi, e escreve as vozes, em cima as vozes do sétimo selo. E do lado ele escreve os trovões, é igual, as vozes do sétimo selo. Vejam, o conteúdo dos trovões é o mistério do sétimo selo, ou seja, é o conteúdo da revelação do sétimo selo. E no parágrafo 698 diz, 697 também, olhem, e os 7 trovões aqui mesmo, na revelação daqui, e desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular. E os 7 trovões aqui mesmo, na revelação aqui de Jesus Cristo, é algum mistério. Não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo, não diz assim. Então existe um mistério escondido disso. O que é? Os 7 trovões o têm. E desenha uma estrela de Davi aí. E em cima escreve a segunda vinda em carne. E passamos para 698 desta mesma página 82 do livro de citações. Este anjo traz o seguinte anúncio. Um anjo quer dizer mensageiro, e desce do céu vestido de um pilar de luz, nuvem com arco-íris sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Um arco-íris era Cristo com um pé sobre a terra e um sobre o mar. E jurou que o tempo não seria mais. E ele escreve aí a próxima mensagem, Apocalipse 10, do 1 até o 11. O anjo é igual Cristo, o pilar de fogo. E na mensagem, umas palavras de despedida do ano de 2016. Aí tínhamos lido da mensagem o livro selado com 7 selos, dia 19 de fevereiro de 2016. E já terminando o ano 2016, uma partezinha da oração que foi pregada, estas palavras, no dia 31 de dezembro de 2016, aqui em Caí, em Porto Rico, diz: E Senhor, traz logo na tua vinda, traz o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e manifesta-te em toda a tua plenitude como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores neste tempo do fim. Agora vejam como, de que forma ele, aí nessa oração, ele está pedindo que Apocalipse 10, que é a vinda do anjo forte, com o título de propriedade na sua mão aberto, venha e cumpra a obra de reclamação como leão da tribo de Judá. E para vir, ele na sua vinda, para vir com o título de propriedade na sua mão aberto, pois ele tem que entregá-lo para um homem. Agora olhem, na mensagem, o anjo com o incensário de ouro na sua mão, que foi pregado no dia 3 de outubro de 2009 em Goiânia, Goiás, no Brasil, nos diz: E agora, o mistério da vinda do Senhor à terra, com o livrinho aberto na sua mão, em Apocalipse capítulo 10, é o mistério da segunda vinda do Senhor para realizar, fazer obra de reclamação na terra. Traz o livrinho aberto na sua mão, clama como quando um leão ruge, 7 trovões produzem suas vozes. Esse anjo forte é o anjo do pacto e, consequentemente, vem com o pacto. É por isso que ele vem com o arco-íris ao redor da sua cabeça e vem com o pacto inteiro, completo, pacto eterno, e o título de propriedade na sua mão. E esse título de propriedade, a primeira vez que esse título foi aberto foi em Apocalipse capítulo 5, e a primeira vez que vem a terra aberto é em Apocalipse capítulo 10. Portanto, é a primeira vez em que na terra estará esse título de propriedade aberto. No tempo de Adão, esteve em Adão, mas fechado. No segundo Adão, quando toma em Apocalipse 5, o toma e o abre.
sempre. E agora, quando? E agora vem clamando como quando um leão ruge, 7 trovões emitem, produzem suas vozes. Ou seja, que o leão da tribo de Judá vem falando, vem clamando como quando o leão ruge, porque é o leão da tribo de Judá. Aí em Apocalipse capítulo 10. E nos fala no livro de citações, na página 80, diz, parágrafo 677 diz, eu pensei, isto querá dizer agora, quando esta visão me deixar, que eu vou ser morto por uma explosão ou alguma coisa assim. Eu pensei, aqui eu estou, sou levantado lá em cima e aqui estão eles em alguma parte, em algum lugar. Eu estou nesta pirâmide de anjos aqui. Lembrem-se que ele está falando aí o que depois na mensagem, senhores, é este o tempo? Deus mostrou aí nessa visão para ele, nessa visão dos anjos, que depois se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963. E aqui, finalizando o ano de 1962, aqui nos está contando, narrando, antes dessa mensagem, senhores, este é o tempo, essa foi a mensagem, reprovados pela sua palavra, ou pela palavra, olhem, diz... Aqui eu estou, sou levantado até lá em cima, aqui estão eles em algum lugar, estou nessa pirâmide de anjos aqui, mas eu não sei, talvez o Senhor venha para levar-me para o meu lar. Então, eu ouvi a José lá embaixo dizendo, falando, paizinho, eu pensei, se for assim, teria levado ele também, levado a José também. Agora vejam. Algo aí importante. Lembre-se que José é o filho do irmão Branham. José representa, tipifica a segunda vinda do Senhor. E vejam como o irmão Branham, estando lá em cima, o irmão Branham escuta José lá embaixo, na terra. Isso é uma coisa muito importante. E está falando de onde? Na terra, da terra. Eu pensei, não, se for assim, também se teria levado a ele. Porque vejam, o irmão Branham foi embora, se foi. Então algo falou. Você, reticências, lembre-se, eu estou esperando, olhando para uma mensagem que eu sempre vi no futuro, por alguma coisa. Por algo, na visão do outro dia, você sabe como eu a tive aqui não faz muito tempo, dizendo-me a respeito daquilo que iria acontecer, como eu estava pregando desde o sol, dentro desse lugar, ou daquele lugar. E desenha uma pedra angular e raiozinhos saindo e escreve sol. E lá embaixo as eras. E então, ele disse, agora lembrem-se, a segunda culminação ou finalização ainda está por chegar ou acontecer. E eu pensei, existirá uma mensagem. Vocês lembram da minha mensagem aqui, a abertura desse coroamento, dessa coroação, onde essas 7 vozes e selos ainda não estão escritos na palavra de Deus. 7 vozes e 7 selos. Vocês se lembram? E me levou para dentro de uma pirâmide. E ele, nessa pirâmide que ele desenhou aí com os raiozinhos e o sol, lá embaixo e embaixo as eras, ele desenha em símbolos, ele desenha as 7 bem redondinhos, 7 círculos bem redondinhos, representando os 7 mensageiros, e escreve aí na 7ª, lua, igreja. Ou seja, os círculos são representados nos círculos a lua nas igrejas. E escreve em cima, 5º Elias, pregando desde o sol. Os 7 anjos, e também escreve os trovões, é igual, não estão escritos. E também nas escrituras de Apocalipse 10, do 1 até o 7, versículos 1 até o 7. Primeiro, Apocalipse 19, 1, 7, 21, 12 do 1 ao 17, 10 do 1 ao 11,
11, do 1 ao 19, e 7, do 1, e aí nós verificamos isso depois. Essas escrituras, vejam, como todas essas escrituras estarão se cumprindo plenamente ou em plenitude quando isso esteja acontecendo. Agora, olhem, continua dizendo. E Union Jackson, se você está aqui, esse sonho que você me deu não faz muito tempo, eu lhes falarei esta manhã. Deus foi tão perfeito. Dispensem, porque não lhes dou a interpretação disso, porque eu olhei algo se mover aí. JT diz aí a mesma coisa, vê, e eu sabia disso. A irmã Collins, é exatamente a mesma coisa. E eu sei, e 6 disso dirigindo-se diretamente para a mesma coisa. E então a visão que eu lhes falei, lhes dei nos anos passados, ela aconteceu. Apenas no outro dia isso aconteceria. E aí está descansando bem, direitinho, cada coisa descansando lá fora. É apenas algo se movendo, eu não sei o que é. Irmão Union Jackson. Diz aqui o nosso, continua dizendo aqui o nosso irmão William, nesta mensagem do anjo com incensário de ouro na sua mão, diz: é a vinda do Senhor, do anjo do pacto, do mesmo anjo do pacto que deu para Moisés a lei, a Torá. É o mesmo anjo do pacto que aparecia a Adão, a Abel, a Sete e a Moisés, e a todos os profetas, também a Abraão. E agora, ao vir com o livrinho aberto na sua mão e clamando como quando um leão ruge 7 trovões, produzindo suas vozes, vem falando. Agora o que falamos, tínhamos falado agorinha mesmo, que os 7 trovões são falados, é na terra que os 7 trovões são falados. Diz, portanto, estará falando no meio da sua igreja. Na mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo. Nos fala o irmão Branham na página 33 dessa mensagem, 34, e uma parte da página 35, olhem algo aqui, que nos fala. O nosso irmão Branham fala, você ouviu da Bíblia o que ele fez? Como foi que a mulher tocou nos seus vestidos? Ele voltou-se e disse qual era o seu problema e a sua fé a fez salva, curada. Agora ele prometeu que faria a mesma coisa novamente, justamente antes de que o mundo fosse queimado e que o mundo estaria numa condição ou situação sodomita. O Novo Testamento, o profeta Deus, o profeta de profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude da deidade corporalmente, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que aconteceria, e vemos a condição, a situação sodomita, o mundo nessa situação ou condição, agora vemos a ele descer e fazer exatamente o que ele disse que faria. Agora, tínhamos ouvido dele, agora o vemos. Tínhamos ouvido de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos. Amém. O vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser? Que tempo deve ser? A confirmação da sua palavra. Sempre que a palavra é confirmada, esse é Deus falando na sua palavra. Desenhe uma estrela de Davi, fazendo-se visível, de modo que você possa vê-la ou vê-lo. Vejam a confirmação de Apocalipse 10, com esse título de propriedade na sua mão aberto, e vemos esse símbolo aí, a confirmação dessa escritura, dessa profecia, desses símbolos, ao vê-lo, ou ao ver isso, confirmado, essa palavra confirmada, que foi mostrada aí nesses símbolos. Vejam, ao vê-lo, ao ver isso, já fica, essa profecia já fica visível aos olhos humanos, ou à vista humana, no cumprimento do qual, daquilo que esse anjo forte
desce do céu com o título de propriedade na sua mão e é entregue a um homem. Quando vemos a confirmação dessa palavra, já estaremos vendo-a vivificada, cumprida, materializada. E isso, essa mulher aí, a qual viu isso em Jesus, essa mulher, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham. Agora, essa mulher viu isso em Jesus materializado. Agora, isso aconteceu na página 33, vamos passar para a página 34, diz agora: aqui está uma pequena e velha prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus. E escreve: o altar é igual a Jesus. Ali, foi na página 33, nós vimos como aquela mulher viu a ele, viu a palavra confirmada de que o Messias teria de vir, e quando veio, ela viu essa palavra confirmada em Jesus, e por isso ela disse: se tão só eu apenas tocar a borda dos seus vestidos, a ponta dos seus vestidos. Olha o outro caso aqui que o irmão Branham conta ou fala. Aqui está uma pequena e velha prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus e lavou seus pés com lágrimas, com suas lágrimas. Ele escreve: o altar é igual a Jesus, e o secou com seus cabelos. Deus a honrou. Ele disse: onde quer que esteja, onde quer que este evangelho for pregado, isto será dito em memória dela. Por quê? Vejam quão imunda ela era, ou ela foi, mas algo a tocou. Ela viu a palavra da promessa desde o jardim do Éden. Esta semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias, que tinha nascido de uma virgem. Agora olhem como o irmão Branham diz aí, que ela viu essa palavra de promessa, de profecia, que foi mostrada lá no jardim do Éden. A viu lá, sendo cumprida, sendo materializada essa palavra. Assim como os escolhidos deste tempo do fim, deste tempo final, pertencentes à etapa de era de pedra angular, a era de ouro, viram esse sétimo selo desde o Gênesis sendo anunciado. E quando vem o sétimo selo sendo cumprido, sendo materializadas, estão vendo essa palavra de promessa que veio sendo anunciado desde o Gênesis. Vejam, continua dizendo, ela ouviu que ele iria nascer de uma virgem, mas eles ouviram que aquele homem estava sobre a terra. Ela ouviu que ali estava um rabino, jovem profeta, que curava os doentes, os enfermos. Ela creu naquilo ou nele. E escreve, ela viu a palavra de Deus feita carne, escreve o irmão William. E desenha aí uma estrela de Davi. E escreve Gênesis, Isaías 7 e Isaías 9, versículo 1. E aqui ela desce lá na rua, descendo a rua, caminhando, olhando, e ela olhou até aquele lugar e viu aquela grande reunião que estava se celebrando ou acontecendo. Ela olhou assim por uma brechinha e ali estava ele. Ali estava ele. Algo lhe disse: esse é ele. Vê, aquilo era tudo o que ela precisava para ser inspirada. E desenha aí uma outra estrela de Davi. Vê o que aconteceu lá? Ela viu a palavra de Deus feita carne. Ela tinha ouvido de ouvidos, mas agora viu com seus olhos. E desenha uma pedra angular com as eras. Agora todo mundo sabe que temos uma promessa da condição, da situação da igreja no último dia, no dia final. Agora vamos passar aqui um momentinho para o livro dos selos, o livro vermelho. O livro dos selos, esta versão vermelha, ou seja, quem a tem encadernada, ele a tem encadernada nesta capa vermelha, na página 57 do livro dos selos. Em espanhol nos fala capa vermelha. Nosso irmão Branham, uma parte aqui
Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vamos ler aí também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, já é o tempo do fim, porque diz assim ou fala assim. Lá em cima ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, é igual a Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 11, do 15 ao 19. O que é a vinda desse anjo forte com o título de propriedade na mão? É Apocalipse 11, o que é Apocalipse 11? O ministério de Moisés e Elias. E tem um lugar onde ele fala a segunda vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Esse é o cumprimento dos ministérios de Moisés, Elias e Jesus, neste último tempo, se cumprindo estas escrituras. E vi outro anjo forte descer do céu, cercado ou envolto por uma nuvem e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bastante atenção, perceberá que essa pessoa é Cristo, porque até mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto, e agora ele vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou no seu final, no seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Vocês se lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo anjo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está no ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja, ou pela sua igreja. Agora vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham. Agora, todo mundo sabe que temos uma promessa da condição, da situação da igreja no último dia, a igreja na sua condição presente. Jamais pode cumprir os mandamentos de Deus, a grande comissão. Jamais pode chamar a noiva para sair. Qual delas o faria? Os pentecostais? Eu diria que não. Nunca dos restos delas, das outras delas, não. Essa é a cáscara que está sobre o trigo. Isso aparece, se vê exatamente igual ao trigo, mas não tinha trigo nela, aí dentro. Ela abre-se, mas o grão sai para fora dela. O grão sai fora dela. Elas se organizam, matam-se, eles mesmos se matam, e aí é onde eles morrem. São talos, mas o trigo saiu através desse talo, por esse talo, e agora começa a se formar na noiva modelo. O grão de trigo que caiu sobre o terreno através das eras escuras, ou tinha de morrer. Agora, olhem no livro de citações, no parágrafo 1135, 1135, da página 127 diz: a palavra se transformou em carne, converteu-se em carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4. Vê? Isso é certo. Revelação. Toda a vida verdadeira que estava no talo, a borla e a cáscara, agora está unindo-se na semente pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa se fez ômega, o primeiro feito o último, e o último é o primeiro. A semente que entrou passou por um processo, fez-se a semente novamente. O alfa e o ômega é o mesmo, são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, ele falou assim. Existe uma mensagem que o irmão William pregou, eu acredito que foi em 2013, que ele a intitulou Alfa e Ômega. Essa mensagem nos fala aí várias coisas muito importantes. Agora continua dizendo, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele nunca diz nada pelo meio. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último. É assim. O primeiro ministério e o último ministério é o mesmo ministério. A primeira mensagem escreve da graça, e a segunda, a primeira, ele diz da lei. Aí está um pouquinho apagadinho. A mensagem e a segunda ele escreve em cima da graça, e a última mensagem é a mesma coisa, escreve Evangelho do Reino aí em cima. Escreve, irmão William. E escreve Alfa e Ômega. Alfa, primeira vinda, ontem. E no Ômega escreve hoje, segunda vinda. O verbo, a palavra feita carne, ontem e hoje.
E também desenha um sol como umas espigas e uma pedra angular. Espigas de milho. E escreve: a ressurreição é igual à colheita. E no parágrafo 1365 da página 153 de citações, aí tínhamos lido da página 127, parágrafo 1135, agora passamos para 153 do parágrafo 1365, 1365. A vida entrou diretamente no forro ou na cáscara. A cáscara saiu quase perfeitamente como o trigo no formato, mas vejam, a sua insensatez foi manifestada nos últimos 8 ou 10 anos, especialmente nos últimos 3 anos. Agora, o que faz? Se retira o trigo, se recolhe o trigo, vê? Se retira o trigo, se recolhe o trigo para aí formar o que diz aqui o irmão Brana, formar a noiva modelo. De onde se retira ou se recolhe? Do forro ou da cáscara, ou seja, se retira da 7ª etapa da era de Laodiceia, representada na era de Laodiceia, de lá, mas também isso se cumpre também neste tempo do fim, neste final do tempo, e isso já vimos como termina essa etapa aí em 2018, nos finais de 2018, princípio de 2019, essa 7ª etapa aí. Vimos ontem de que forma ele nos falou nessa mensagem que ele pregou na Espanha, aí em 2017, que essa dispensação da graça estava por se fechar e por se entrar nessa introdução, nesse entrelaçamento com a dispensação do reino. E dessa 7ª etapa é que se retira o trigo, se recolhe o trigo para a pedra angular, para a era 8ª e dispensação do reino, onde já estaria plenamente manifestada no milênio. Mas enquanto estamos nestes corpos, está esse entrelaçamento, onde já termina a dispensação da graça e começa a dispensação do reino, até mesmo ainda estando nesses corpos, todavia corpos terrenais e mortais. E já, quando se completar o tempo dessa fé de rápido, que estará esse anjo forte que desceu do céu, estará com um livro aberto na sua mão e entregá-lo para esse homem o come ou comer e começa a profetizar, começa a falar todo o conteúdo dos 7 trovões. Quando se chegar nessa parte última, que é a última palavra contida nesses 7 trovões, for falada, e a igreja noiva, a igreja modelo, a noiva modelo receba toda essa revelação e seja tirada da terra, seja retirada, e os judeus, por esse tempo também já estarão vendo, no livro das 70 semanas de Daniel, aí nos fala que quando os judeus recebam a mensagem ou recebam a Cristo na sua segunda vinda, ou seja, o vejam, o reconheçam, aí a dispensação da graça chegará no seu fim. Então vejam que aí, também diz isso em outra mensagem, que quando a igreja for raptada, e também diz que quando os mortos em Cristo ressuscitem, nós sejamos transformados, aí se fecha essa dispensação, ou seja, aí já ficaria plenamente, essa dispensação já ficaria plenamente fechada, ainda que já se fechou pelo ano de 2018, ou seja, tudo tem que ser visto pelos diversos ângulos, porque é como quando ele falava que a meia hora de silêncio estaria plenamente cumprida no cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham viu, da tenda. Mas já se começou. A meia hora de silêncio já começou. Iniciou. Já no céu.
Já existe silêncio no céu, não tem nenhuma atividade, nenhum movimento no céu, porque na terra estão soando os trovões na terra, estão falando os trovões, trazendo a fé de rapto a todos os escolhidos de Deus que se retiraram da sétima etapa, subiram. E vejam como o irmão Branham aí nos fala que uma vez que se retira o grão, se recolhe o grão, a semente, ou seja, que se retira o trigo, sai. Então aqueles que ficam organizam-se e eles mesmos se matam, diz ele aí. Aí é onde eles morrem, são talos. Mas o trigo saiu através desse talo e agora começa a se formar na noiva modelo. O grão de trigo que caiu sobre o terreno através das eras escuras tinha que morrer. Continua dizendo os críticos, dizendo porque um Deus de misericórdia que pôde abrir o mar vermelho permitiu que os pobres cristãos fossem comidos por leões e queimados e todas essas coisas, sentado lá como que se rindo deles, o pobre e ignorante, ele não sabia, a não ser que o grão de trigo caia em terra, ele tinha que morrer através dessas eras escuras, tal como qualquer outro grão de trigo tem que ir para baixo da terra e ser enterrado para surgir na primeira reformação, reforma com aquelas duas folhas de Lutero, talho. Tinha de aparecer nos wesleyanos, sair mais além para trazer o pólen, as borlas, a grande era missionária. Tinha que aparecer os pentecostais para a restauração dos dons, quase para enganar os próprios escolhidos. Pareciam grãos de trigo, vejam. Nessa sétima estaca, nessa sétima etapa, parecem grãos de trigo que estão aí. Se parecem com grãos de trigo nessa sétima etapa. Continua dizendo, abra-o. Aí não tem nenhum trigo, é apenas casca. Mas lá atrás, então, começaram a formar a organização dos unitários, a organização dos trinitarianos, a organização dos trinitários e a organização da Igreja de Deus. E todas se organizaram e dessa forma morreram. E o que acontece agora? Mas é um refúgio para o trigo. Esteve crescendo através disso o tempo todo. Agora começou a puxar, a sair para fora. O trigo começou-se a ver, a ser visto. Esta não é uma era pentecostal. Esta é uma era do último dia. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. E escreve a estrela da tarde. E escreve aqui, dispensacional em cima do entardecer. E escreve a era da noiva. Isto é quando Malaquias 4 tem que ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Continuar o padrão de Deus. Aí desenha as pirâmides e as eras, isso é Lucas 17:30, para ser cumprido. Esse é o livro, este é o livro, Reticências, Jeremias e todos os outros deles, os demais deles, que Joel falou desses dias. Este é aquele dia, eu tinha ouvido, Senhor. E ele estava vindo, mas agora vê-lo. E agora o vejo com meus olhos. Agora vejam como o irmão Branham está aí, representando, tipificando, nessa era onde ele está representando essa era da noiva, essa era que viria, essa era onde a noiva seria retirada. O trigo seria retirado ou recolhido da sétima etapa e colocado na etapa oitava, na era da pedra angular. E ele aí termina dizendo aí, eu tinha ouvido, Senhor. E ele estava vindo, mas agora o vejo com meus olhos. Ou seja, agora os escolhidos de Deus estiveram vendo ou estão vendo o que aquela mulher que disse, se eu apenas tocasse a borda do seu vestido, da sua vestimenta, serei curada, porque ela estava vendo aí a palavra sendo vindicada, confirmada, sendo feita carne em Jesus, tal como aquela que lhe lavou os pés com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Ela viu a palavra de Deus feita carne, feita realidade, feita viva. Ou seja, o cumprimento daquilo que os profetas tinham falado no Antigo Testamento, desde o Gênesis
E isso era uma promessa. E a igreja noiva esteve vendo esse sétimo selo desde o Gênesis sendo anunciado, sendo profetizado. E neste tempo do fim, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, esteve vendo essa palavra feita carne, feita vida, nos trazendo a fé de rapto. Eu tinha ouvido, eu sabia que viria, mas agora eu vejo com meus próprios olhos, agora estou vendo a palavra feita carne, a palavra sendo vivificada, trazida à vida, para o cumprimento de Apocalipse 10, a vinda do anjo forte com o título de propriedade na sua mão aberto, entregando para um homem, e esse homem profetizando, falando o conteúdo desse livro, que é o sétimo selo, os trovões, dando a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor. E termina aqui o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, o que ele estará falando. Ora, o conteúdo desse livrinho aberto, e o que estará falando estará contido. Estará contida a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da dispensação do Reino. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder compartilhar com vocês lá em Quito, no Equador, junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim e sua esposa Ruth também, que está com ele, e todos os irmãos que estão acompanhando, e todos os ministros aí do Equador, e outros que estejam de outros países também, colaboradores e colaboradoras, e também aqueles que estão nos escutando pelo satélite Amazonas ou pela internet, neste momento, nesta ocasião de hoje, sábado 27 de maio deste ano de 2023, sob este pequeno estudo com o tema Os Trovões é igual às vozes do sétimo selo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e estejamos orando muito pelo dia de amanhã, para que Deus nos abençoe grandiosamente através da sua palavra, na introdução que estaremos fazendo e também na mensagem que estaremos escutando e vendo. Que Deus abençoe grandiosamente a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, grandiosamente te guarde, te cuide, te mantenha são e forte, e a todos os ministros e irmãs e também as irmãs. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do nosso amado reverendo José Benjamin Pérez.